Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. São 10 horas e 42 minutos no horário oficial de Brasília. Estamos de volta com o Jornal Brasil Rural, aqui pela Rádio Agro. Hoje, a primeira emissora de rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro, que nasceu em Cuiabá, na capital do agro, e está em todo o país, com bases em São Paulo, em Brasília, e os nossos apresentadores estão todos em várias das regiões do país, inclusive no exterior. E a gente segue por aqui com o Jornal Brasil Rural, seu encontro com a notícia de todas as manhãs. E chegou a hora da nossa entrevista do dia. E eu recebo hoje, com muita satisfação, o executivo de Relações Institucionais da AMAGE, o Ricardo Tonzik. Ô Tonzik, prazer recebê-lo para a nossa entrevista. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Tonzik, você nesse momento está em Cuiabá mesmo? Estou em Cuiabá, estou na sede da AMAGE aqui em Cuiabá. Perfeito. Hoje você é o diretor de Relações Institucionais da AMAGE, mas você tem uma longa vivência com o agro. Você, inclusive, foi presidente da ProSoja Mato Grosso, né? Exatamente. Fui, não só presidente, fui um dos fundadores da ProSoja Mato Grosso, com muita satisfação, muito orgulho. Perfeito. A gente tem acompanhado recentemente, Tonzik, a questão envolvendo o B100, esse biocombustível. E eu queria iniciar falando, a AMAGE recebeu a primeira autorização do país para o teste do B100 em embarcação fluvial. Aí está usando nas fazendas, na frota de transportes. Você, inclusive, discutiu esse tema num evento importante esta semana. Mas eu gostaria de começar falando sobre o que é o B100. Porque a gente fala tanto para o público de dentro da porteira, mas a gente fala hoje para o Brasil inteiro e para muita gente de fora da porteira. Do que se trata, Tonzik, o B100? Bom, foi importante você trazer esse esclarecimento, Vanderlei. O B100 é o biodiesel puro, né? B100 é de 100% biodiesel. A gente tem, como todos sabem, a mistura do biodiesel obrigatória no diesel nacional, né? Que é o diesel B, que é esse consumido aí nas bombas de abastecimento dos postos do Brasil todo, que ele tem hoje 14%, ele é o B14, né? O diesel comum aí do mercado. E o B100, então, é 100%, é o biodiesel puro. Quando a gente fala desse biodiesel puro, que hoje vocês estão trabalhando intensamente em torno dele, qual que é a importância desse combustível, Tonzik, num cenário nacional e mundial? Bom, primeiro tem tudo a ver com a transição energética que está em voga aí no mundo todo, né? De você descarbonizar as cadeias de produção, as cadeias de mobilidade e transporte. Então, o biodiesel é um combustível renovável, né? Aqui no Brasil produzido majoritariamente do óleo de soja, né? Que é um grande produto da nossa produção agropecuária. E ele, né, obviamente, ajuda na redução das emissões, né? Então, um programa aí de mistura do B14 no nosso diesel torna o nosso diesel comercial menos poluente, mais limpo em termos de emissão de carbono, né? No sentido econômico, isso também deve fazer uma grande diferença, não? Faz uma diferença enorme, porque muitas vezes as pessoas não percebem quanto a mistura do biodiesel no diesel, por exemplo, influencia na cadeia de produção de proteína animal, de carnes. Né? Porque quando eu tenho uma demanda firme e suficiente para o óleo de soja, isso é um incentivo para a indústria de esmagamento. Então, eu consigo reverter parte da soja que seria exportada, né, para o consumo interno, beneficiando a industrialização, a arrecadação de tributos, a distribuição de renda no país e também, né, aumentando o fornecimento de farelo de soja, já que para produzir óleo, obrigatoriamente eu também produzo farelo de soja, e quando eu aumento essa produção de farelo, eu beneficio a produção de carnes, barateando, né, a oferta da matéria-prima principal aí para a produção de rações para aves, peixes, suínos, bovinos, enfim, todos os animais. E naturalmente atende uma expectativa, né, do Estado aqui de industrializar a sua produção, né? Porque a gente tem o hábito de exportar commodities e quando você se instala no Estado com a indústria e promove a industrialização, aí vem a geração de emprego e também a distribuição de renda, né?
Exatamente, e eu preciso ter essa demanda para o óleo de soja, né? Nós temos uma demanda muito rica, muito forte para o farelo de soja, mas se a gente não tiver a demanda para o óleo de soja, a industrialização fica comprometida. Então, assim, a produção de biodiesel, ela casa perfeitamente com a política não só ambiental, mas também de desenvolvimento, né? De geração e distribuição de renda. E a AMAGGI tem uma indústria própria em Mato Grosso. Onde é que fica essa indústria? Sim, a indústria foi inaugurada em 2023, ela fica em Lucas do Rio Verde, junto, né, acoplado à nossa indústria de esmagamento de soja. Então, é um cluster verticalizado ali, onde se produz óleo, farelo e também o biodiesel, né? E tudo isso trazendo aí uma competitividade bastante importante aí para os negócios da companhia. Perfeito. Estou conversando com o executivo de Relações Institucionais da AMAGGI, o Ricardo Tonzik. O Tonzik, no dia 11 de abril, a AMAGGI conseguiu a primeira autorização do país para o uso do biocombustível em uma embarcação. Eu gostaria que você falasse para a gente, para os nossos ouvintes, qual é o significado de uma autorização como essa no cenário nacional. Perfeito. Eu preciso fazer um passo atrás aqui e falar um pouco da nossa política de emissões, né? A AMAGGI, ela assumiu compromissos públicos aí perante a sociedade e o mundo de redução de carbono, de emissões de carbono, né? E nós pretendemos, né, nesse compromisso, a nossa missão ter emissões zero, né? Ou líquidas, né? Emissões líquidas zero até 2050. Então, para a gente chegar lá, a gente precisa escolher, né, e construir caminhos aí de descarbonização das nossas operações como um todo, né? Aí Até porque, Tonzik, desculpa te interromper, mas isso é uma exigência do mercado mundial, né? A população clama por isso, né? É um caminho sem volta. As empresas, as grandes empresas, não tem como escapar desses compromissos. A AMAGGI, ela saiu na frente, ela já tem esse compromisso desde 2021, né? E são vários os caminhos que nós vamos adotar. Nós temos aí a necessidade de reduzir as nossas emissões ao máximo até 2035 e a partir daí a gente vai, né, obviamente o que não conseguir reduzir vai ter que compensar para em 2050 a gente chegar em emissões líquidas zero, né, em todos os negócios da companhia. Então, a agricultura regenerativa, por exemplo, é um dos grandes pacotes aí de redução de emissões que a empresa já adota e incentiva com que os seus produtores associados aí, parceiros comerciais, adotem também, né? É uma das grandes, um dos grandes caminhos aí que a empresa adota para a redução dessas emissões. E a energia fotovoltaica, por exemplo, né? Outro negócio que a empresa se dedica, a energia hidrelétrica também, que de emissão super controlada também, tá no nosso portfólio. E o último que a gente trouxe aí para a mesa é a substituição, né, gradual do combustível fóssil pelo combustível renovável, no nosso caso o biodiesel, que é de nossa própria produção, né, e a gente vem fazendo esses testes e essa adaptação para o uso desde 2022 também, desde fevereiro de 2022, quando nós começamos lá na Fazenda Itamaraty os primeiros testes com as máquinas agrícolas, né, então a gente já tem, se eu posso já adiantando essa parte, a gente já tem mais de 23 mil horas de motores de máquinas agrícolas lá na Fazenda Itamaraty, rodando exclusivamente com B100, né, e com resultados extremamente animadores, tanto de consumo quanto de desempenho, né, e principalmente de durabilidade. Nós não tivemos absolutamente nenhum problema com esses motores, já com mais de 23 mil horas acumuladas de trabalho em relação ao uso desse biocombustível. Lógico que preservando todas as boas práticas de manutenção preventiva das máquinas, dentro de um pacote que a empresa sempre fez e acho que todas as grandes empresas aí precisam ter esse pacote de boas práticas, né, no armazenamento dos combustíveis e na manutenção das máquinas. Então, tomados esses cuidados, a gente não teve absolutamente nenhum problema, né, e derivando disso, né, a gente estendeu esse teste para a nossa frota rodoviária, né, são os caminhões aí da AMAGGI Commodities, que tem uma frota grande, que deve chegar agora com a entrega das novas aquisições a 1.000 caminhões, né? E a gente iniciou, então, os testes com os caminhões, e que também são testes muito positivos, a gente tem resultados extremamente animadores aí, no mesmo sentido de manutenção da média de consumo, de não ter perda de desempenho, né, e potência, e nenhum dano, né, causado nos caminhões que estão em teste também. A gente está desde agosto com
2 caminhões trabalhando exclusivamente com B100, e a empresa apostou, né, também foi noticiado, e comprou 100 caminhões, que vão ser entregues agora em maio, que vão operar exclusivamente com B100. Então, nós vamos ter, de início, aí, 102 caminhões operando exclusivamente com B100, e deve chegar mais 4 de outro fabricante. Nós vamos ter aí 106 caminhões operando exclusivamente com B100. E, né, como o negócio de transporte é um negócio relevante e vital para a companhia, né, uma companhia exportadora, e como nós somos pioneiros na navegação de grãos aí na Amazônia, né, foi a primeira empresa que transportou grãos aí pelo Arco Norte, pela Amazônia brasileira, a gente buscou, né, junto à ANP, uma autorização, né, é algo novo, a própria ANP nunca tinha concedido uma autorização dessa natureza, a gente demorou algum tempo aí para construir isso dentro da agência reguladora, e nos foi concedido, então, a autorização para o primeiro teste, né, que vai ser uma barcaça, um comboio, né, de barcaças aí, e um empurrador que vai navegar pelo Rio Madeira e Rio Amazonas, né, saindo de Porto Velho, indo até Itacoatiara, no Amazonas, e retornando a Porto Velho. Uma viagem, uma round trip, aí, uma viagem completa, para a gente fazer a avaliação. Nós temos um plano de trabalho aí para entregar para a ANP, né, em relação aos parâmetros aí de desempenho de motor, de consumo, de tudo. A gente vai precisar fazer o acompanhamento disso, e se tudo der certo, a gente tem convicção que vai dar certo, até pelo histórico aí, a gente vai, na sequência, pedir, então, autorização para o uso comercial aí do B100 nas embarcações. E eu não mencionei, mas a gente também tem, né, e acho que é de conhecimento aí, lançado em parceria com a John Deere, a primeira fazenda que também vai operar exclusivamente com o B100. Lá na fazenda Itamaraty foi um teste que a gente limitava o teste a um consumo de 10 mil litros por mês, que é o que a gente consegue fazer sem uma autorização específica da ANP, né? E agora a gente já submeteu a ANP e deve estar saindo aí pelos próximos dias a autorização para a gente operar, então, a primeira fazenda exclusivamente com B100 do Brasil também, vai ser aqui em Diamantino, Fazenda Sete Lagoas, mais um projeto aí que nos traz bastante orgulho. Então, não só na produção agrícola e também no transporte dos grãos, a gente vai utilizar, né, esse combustível aí como uma grande ferramenta para a descarbonização das nossas operações. Conversando na entrevista de hoje com o Ricardo Tonzic, ele é executivo de Relações Institucionais da AMAGE. Ô Tonzic, é encantador ouvir a sua exposição, a sua fala, porque naturalmente há uma ansiedade muito grande para quem atua no ramo de transportes de dizer assim, ó, além de ser um combustível limpo, ele vai me trazer economia. Qual é o significado dele no final do mês lá no orçamento da minha frota? Naturalmente, você já citou aí, mas é algo significativo quando se fala de custo de operação, quando se usa o B100? Olha, acho que é importante a gente ter noção da formação de preço do diesel e do biodiesel. Eles partem de bases bastante diferentes, né? O diesel, a formação de preço dele é relacionada à cotação do petróleo no mercado internacional. O Brasil é um importador de biodiesel, né? A gente importa aí 20, 25% aliás, de diesel, né? 20, 25% do diesel que a gente consome internamente é importado, a gente não tem capacidade de produção de refino para esse combustível para atender a nossa demanda, então a gente é muito dependente da oscilação dos preços internacionais do petróleo. O biodiesel, né, a base de preço deles é a cotação do óleo de soja, que segue naturezas diferentes e é pautado por demandas diferentes. Então, eles não têm uma correlação direta de preços que a gente possa simplesmente pensar numa substituição econômica, no caráter econômico. Hoje, o biodiesel está até um pouquinho mais barato que o diesel. Por vezes, ele fica um pouquinho mais caro que o diesel, mas assim, o que a gente acompanhou, apesar de ter bases bastante diferentes de formação de preço, na prática, durante os últimos anos, aí, o que a gente notou é que eles felizmente caminham, né, similaridades. Assim, não varia muito o preço do diesel para o biodiesel, até porque se variasse, a gente não ia conseguir segurar uma mistura obrigatória no diesel comercial, né? Então,
Por vezes é um pouco mais caro, por vezes é um pouquinho mais barato, mas assim, a grande decisão da companhia é que, além do custo, né, mesmo ele sendo um pouquinho mais caro em determinados momentos, a questão da descarbonização e dos nossos compromissos é uma questão muito importante. Então, é um custo que se justifica, né, caso ele, né, por questão de mercado, venha a ficar um pouquinho mais caro que o diesel, e por essa variação não ser tão importante, a gente sempre acredita que ele seja justificado pelas próprias reduções de emissões. Bom, esse é a prioridade no momento, né? Mas aí, você falando, eu fui décadas atrás, quando iniciou o Proálcool no Brasil, quando a gente falava do etanol, ainda falava álcool, né? Hoje se fala etanol. A tecnologia dos veículos não era tão desenvolvida, e a gente está falando de uma tecnologia nova, de uma mudança de combustível. É possível vislumbrar, Tonzi, num futuro aí não muito distante, que a tecnologia avance e se torne, fazendo com que o biocombustível se torne uma alternativa mais econômica, além da questão ambiental, que é o crucial nesse momento? Sim, acho que o desenvolvimento tecnológico ele sempre tem condições de trazer novidades importantes aí, e quanto mais ele se desenvolve, né, maior a abrangência do uso, tende a ficar mais barato. É uma questão de mercado aí natural. Nós temos a tecnologias do HVO, por exemplo, que é o diesel verde, né, que aí sim é exatamente a molécula do diesel, produzido a partir de substâncias renováveis, óleos, gorduras renováveis. Ainda é uma tecnologia pouco acessível, né, é um produto caro, mas ele substituiria perfeitamente o diesel, porque ele quimicamente não tem diferença nenhuma do diesel. Então, é nisso que o mercado vai se dedicar, né? O próprio combustível de aviação renovável, o SAF, né, também tem a mesma molécula da querosene, mas é produzido a partir de substâncias, de matérias-primas renováveis. Ainda, né, tem um valor de mercado muito acima da querosene, ou no caso do HVO, muito acima do biodiesel, mas são rotas que, com o desenvolvimento tecnológico e o início, e até com incentivos, né, de governos aí, mundo afora, inclusive aqui no Brasil, com o PL aí que está tramitando do combustível do futuro, que traz mandatos obrigatórios para a SAF, né, a gente vai certamente caminhar para esse rumo aí de ter produtos ainda mais adaptados ao nosso uso e cada vez mais acessíveis. Perfeito. Você esteve na semana passada falando sobre o uso do biodiesel nas operações da AMAGE, lá no 10º Simpósio de Eficiência Energética, Emissões e Poluentes. O tema: Vocação Brasileira para a Descarbonização da Mobilidade. Fala pra gente desse simpósio e da importância de estar abordando esse tema lá, Tonzic. Foi muito interessante, Vanderlei, porque quem promove o simpósio é a Associação de Engenharia Automotiva, né? Então é um simpósio com um aprofundamento técnico muito interessante. A plateia era composta majoritariamente de engenheiros da área, da área automotiva, de empresas, de fabricantes de peças, de empresas que fornecem lubrificantes, enfim, era um público muito seleto e muito qualificado. E quando eu trouxe a apresentação, basicamente é o que eu trouxe para vocês aqui, contando a nossa experiência e como a gente tem desenvolvido os testes e como a gente buscou segurança, né, obteve segurança nesses testes para avançar comercialmente para o uso de biocombustível, impactou de maneira muito positiva, né, a percepção do público. Foram várias perguntas, foram assim, muitos comentários positivos de que com boas práticas, né, você tendo qualidade naquilo que você faz, você pode avançar no uso de biocombustíveis e eu acho que a mensagem ficou clara de que ainda existe muito terreno a ser conhecido e ocupado aí no consumo nacional de biocombustíveis, com essa visão aí de descarbonização da mobilidade como um todo. Nossa, isso é fantástico. A gente fica imaginando aqui, né, vocês utilizando nas máquinas agrícolas lá no campo, utilizando nos caminhões que transportam no sistema rodoviário e também no sistema hidroviário. Ou seja, a questão ambiental é indiscutível e é a grande preocupação do momento.
mas com o avançar da tecnologia, isso pode tornar o produto brasileiro até mais competitivo no mercado internacional no futuro, não, Tonzic? Sem dúvida, e tem mais uma questão ainda de segurança nacional na questão do fornecimento, do abastecimento, né? Veja, no início da nossa conversa eu disse que de 20% a 25% do diesel consumido internamente é importado, né? E cada ponto de biodiesel que eu acrescento nesse diesel, na verdade, eu desloco esse diesel importado para fora da nossa cadeia, né? Então, eu gero menos dependência, eu gero uma substituição muito saudável de diesel fóssil, na maioria do seu volume, o S500, que é mais poluente, que é importado para o Brasil, e eu desloco esse produto para fora e substituo por um produto plantado, colhido, industrializado e consumido por brasileiros, né? Então, assim, é uma substituição extremamente inteligente do ponto de vista econômico, sem falar no ganho ambiental, que, como você disse, é indiscutível. Eu ia tocar nesse tema com você, exatamente isso, porque a gente hoje já tem uma independência no consumo de gasolina, por exemplo, em função do potencial do etanol brasileiro. Exatamente. Aqui se planta, aqui se produz. No futuro próximo, a gente pode ter uma independência também dos combustíveis fósseis, porque terra para produzir, tecnologia, produtor destemido a gente tem nesse país, então, assim, é um avanço significativo. E aí, Tonzic, eu quero parabenizar a AMAGGI, porque a gente se sente muito orgulhoso, porque Mato Grosso costuma fazer escola, né? A gente passa a ser referência, nós somos, nas últimas décadas, referência em muitas áreas da produção nacional. E agora vocês abrem caminho para o que pode ser uma revolução no mercado de combustíveis futuro, hein? Sim, a gente também tem muita satisfação em poder trilhar esses caminhos, né? Que fazem sentido não só como negócio, mas fazem sentido também como contribuição para a descarbonização do meio ambiente, da melhoria da vida da nossa e das gerações futuras, né? Então, você falou, Mato Grosso faz escola, a AMAGGI tem muito orgulho de ser uma empresa mato-grossense, com sede em Mato Grosso, com a maior parte dos seus negócios aqui em Mato Grosso, apesar de ser hoje uma empresa mundial, né, com vários negócios e várias atuações fora, inclusive do Brasil, mas com um DNA muito próprio, muito pé no chão, muito da terra aqui de Mato Grosso. Então a gente se sente muito orgulhoso com isso também. Pois é, e é para divulgar esse agro tão rico e tão importante no cenário nacional que surgiu a Rádio Agro hoje, que é a primeira e única do Brasil que tem uma programação 100% voltada para o agro brasileiro. E a nossa satisfação em levar essas informações tão relevantes, não apenas no momento, mas sabendo que isso vai trazer uma repercussão nos próximos anos e nas próximas décadas que pode mudar vários cenários no país, desde a produção, o transporte, economia e tudo mais. Tonzic, algo que eu deixei de falar que você gostaria de abordar? Não, acho que foi muito bacana a nossa conversa, a gente abordou todos os pontos aí, acho que a mensagem ficou bastante clara do nosso lado aqui, só agradecer a oportunidade aí da gente poder debater e trazer toda essa informação, a gente fica bastante feliz e sempre à disposição. Da mesma forma, e eu espero que em breve a gente tenha outras oportunidades de estar compartilhando esses conhecimentos e essas boas informações com os nossos ouvintes. Obrigado, Tonzic, transmito o nosso abraço aí a toda a equipe de comunicação que foi tão gentil para que a gente pudesse pautar essa entrevista e realmente muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana para você. Nós que agradecemos, um grande abraço a todos aí. Encerro a entrevista de hoje que recebeu o executivo de Relações Institucionais da AMAGGI, Rick. Vamos fazer um breve intervalo e a gente volta já. O Jornal Brasil Rural volta já.